Abra a tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Abriu? Está aberta? Fecha os teus olhos. Pai, nós queremos ouvir a tua voz. Queremos ouvir a tua palavra. Fala conosco. Espírito Santo de Deus, nós sabemos que o Senhor está aqui. Por isso nós precisamos que o Senhor esteja interpretando essa palavra aos nossos corações, trazendo segundo a necessidade de cada um de nós. Nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Amém. Antes de fazer a leitura da palavra do Senhor, quero que você medite um pouco sobre qual é a sua expectativa. Qual é a expectativa que você tem em relação aos governantes? O que você espera que eles façam? Nós estamos num ano eleitoral. Um ano onde nós vamos votar para presidente, nós vamos votar para governador, vamos votar para senador, deputado federal e estadual. Nós temos vivido um tempo onde há muitas leis, há muitas coisas que estão sendo preparadas para a nossa nação seguir. A gente vê mais de 860 projetos de leis que querem serem aprovados e são leis contra a família. Via esses números na televisão ontem com o senador Magno Malta, e eu fiquei meditando sobre isso, porque nós precisamos de homens e mulheres de Deus que possam estar lá nos representando. Para algumas pessoas, elas não se importam com isso. Elas não se importam com quem vai governar o país. Ontem eu assistia um documentário, e esse documentário fala sobre acidentes aéreos. São investigações sobre acidentes aéreos. E havia um documentário de um acidente onde o piloto pôs o filho na posição dele para guiar o avião. Mas o avião estava no piloto automático, mas o filho, por ter forçado o manche, ele desligou parte do piloto automático. E até que o piloto, o copiloto, as pessoas entendessem o que estava acontecendo dentro do avião, os poucos segundos que eles não compreenderam o que estava acontecendo foi determinante para o avião cair e para 230 pessoas morrerem. Se nós não nos preocuparmos com quem dirige o nosso país, com certeza, em pouco tempo nós vamos ver toda a nossa nação destruída. Então nós precisamos nos preocupar também com essa área. Nós também precisamos nos preocupar com quem vai nos representar, quem vai aprovar as leis, quem vai dirigir a nossa nação. Mas eu quero chamar a tua atenção, porque às vezes as pessoas põem muita expectativa sobre os governantes. A gente quer que o presidente da república, que o governador, que o prefeito, eles possam suprir as nossas necessidades. Criamos uma expectativa de que eles nos deem bons hospitais, boas escolas. Criamos uma expectativa, e quando a expectativa que nós temos em relação a eles não são supridas, nós denegrimos as imagens deles. Falamos mal, caluniamos. Muitas vezes não sabemos nem da condição que eles têm para realizar todas as coisas que queremos. Sabemos que às vezes a máquina pública é tão corrompida
que mesmo que eles estejam com boa vontade, eles muitas vezes não conseguem, devido aos conchavos que são realizados lá dentro. E aí eu paro para te perguntar, e se fosse ao contrário? Qual é a expectativa que estes homens têm da gente? Porque nós temos expectativas em relação a eles. E eles podem ter expectativas em relação a nós? Quais seriam essas expectativas? O que o governador poderia esperar de você? Se numa conversa particular com o nosso presidente, no caso hoje, a presidente Dilma, se você tivesse a oportunidade de frente a frente com ela, dizer assim, olha, eu tenho expectativas de que a senhora faça isso, isso e isso. E aí, assim que você terminar de falar, ela diga, e eu quero que você tenha isso, isso e isso. A gente vê hoje, nesse racionamento de água, uma expectativa sobre a população. E qual é a expectativa? Que ela não lave o quintal, que ela não desperdice a água, que não lave o carro, que não jogue a água fora. Expectativa que o governante tem do povo. Olha, para que a gente possa ter água por mais tempo. Também há uma expectativa sobre nós, quando nós temos que pagar os nossos impostos. Quando nós temos que agir como cidadãos honestos. Quando nós respeitamos o próximo, a individualidade do próximo, o espaço do próximo. Quando nós não saímos fazendo arruaças, ou botando fogo em ônibus, ou botando fogo em carros, ou colocando fogo na casa das pessoas. Há uma expectativa também em relação a gente. E não só uma expectativa entre a gente para eles, mas deles também para nós. Quando nós cuidamos das coisas públicas, às vezes lá na Conselheiro Carrão, perto de casa, a gente vê a prefeitura colocando várias lixeiras novas. Uma semana depois a gente só está vendo os engates das lixeiras. Por quê? Porque as pessoas passam e quebram, destroem. Às vezes a gente vê orelhões públicos, hoje quase não se usa, mas todas as vezes que você vai até um, você vê muitas vezes quebrado. Não funcionando porque vândalos quebraram. Às vezes nós queremos usar o banco e o banco não nos atende como deveria porque os caixas eletrônicos foram destruídos no final de semana. Às vezes queremos descansar e alguém quer colocar o som alto para que nós não descansemos. Às vezes a pessoa quer ficar na festinha dela e 3 horas da manhã gritando, bagunçando, enquanto tem pessoas que querem dormir. Pais de família que trabalharam durante a semana e que querem descansar e não conseguem porque essas pessoas não estão fazendo o seu papel. E que muitas vezes os nossos governantes esperam que a gente coloque o lixo em sacos plásticos e coloque na hora do catador levar. Mas muitas vezes as pessoas estão jogando na rua. E quando chove, se alaga. E quando chove, aquela enxaiada boiando no meio da rua. E aí a gente só cobra eles, mas eles não podem cobrar a gente. E a gente se acostuma tanto a fazer isso, que quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente faz a mesma coisa. A gente cobra ao Senhor, a gente exige que o Senhor faça, e quando o Senhor fala, e você? E o que eu posso exigir de você? E o que eu posso cobrar de você? Você quer que eu te abençoe? Hoje na escola bíblica, a pastora falou sobre promessa da presença de Deus. E uma das coisas que ela falou aqui, que eu anotei, é que a presença de Deus significa poder. E isso representa para nós como segurança, coragem, conforto, direção, unção. E eu coloquei mais 2 aqui, cura e prosperidade.
A gente busca isso da parte do Senhor. Essa é a expectativa que nós temos do Senhor. É isso que nós queremos que o Senhor realize na nossa vida. A gente quer que o Senhor nos dê segurança. Nós queremos que o Senhor nos dê coragem para enfrentar as dificuldades. Nós queremos que o Senhor nos conforte dos dias difíceis. Nós queremos que o Senhor nos mostre, nos dê a direção que devemos seguir. Queremos que o Senhor nos dê poder, unção, para poder resolver as coisas de forma sobrenatural. Queremos que o Senhor nos cure. E queremos que o Senhor abra o céu. Prospera, Senhor. Quero ter muito. Quero ser muito rico. Quero ser muito próspero. Quero ter muitos bens. Não é verdade? Essa é a expectativa que nós temos. E que assim como nós olhamos para o governante e criamos nele essa expectativa de ter tudo, nós também fazemos isso com Deus. Só que aí quando Deus quer falar com a gente não quer ouvir, porque é aquilo que é a nossa parte de fazer. Muitas vezes nós não queremos fazer. Aquilo que depende da gente, aquilo que depende de uma atitude minha e sua, isso a gente não quer fazer. E aí nós, muitas vezes, colocamos a culpa na igreja, colocamos a culpa nos pastores, colocamos culpa na denominação, colocamos culpa na religião, culpamos assim como fazemos com os governantes. Dizemos que o nosso país é um lixo, mas nós fazemos o nosso país um lixo. Porque quando eu fui para os Estados Unidos com a pastora, eu ficava constrangido de jogar um papel de bala no chão, porque ninguém joga. Nós vamos para lá, e lá andamos como se fôssemos magnatas, educados. Aqui abrimos a janela e jogamos a garrafa. Lá, nós não jogamos nenhum papel. Lá queremos andar com pose de granfino. Todo mundo olha para você e você é estrangeiro nos Estados Unidos. Assim como as pessoas que vão para a Europa se acham todos classudos. Nós somos classudos. Vocês estão entendendo? Mas aqui, nós fazemos nosso país um lixo. E reclamamos, porque os governantes estão estragando o nosso país. Reclamamos que o nosso país é muito violento. Mas talvez se eu for na tua casa e se você tiver um joguinho de videogame, os jogos que mais você brinca são violentos. Que os seus filhos mais brincam são violentos. Que os DVDs que você assiste na tua casa são violentos. Que as coisas que mais você admira são coisas violentas. Falamos muitas vezes da maneira ignorante que os nossos governantes têm de falar, mas em casa, quando o esposo vai falar alguma coisa, você é grosseira. Quando os seus filhos vão falar, você é grosseiro. Quando sua esposa vai falar, ela é grosseira. O palavrão, o xingamento, a grosseria, a discussão. Mas nós falamos dos outros, mas não falamos de nós. Queremos que os outros sejam, mas nós não somos. E quando nós vamos para a casa do Senhor, queremos um tratamento VIP. E oferecemos o quê? Queremos prosperidade, mas nem ofertamos, nem dizimamos, nem servimos, nem cuidamos da casa do Senhor. Queremos ser ricos, mas queremos fazer da casa do Senhor uma miséria. Exigimos das coisas de Deus, mas nós não oferecemos nada. Queremos que o Senhor abra o céu sobre nós, mas nós não somos capazes de fazer nada para Deus. E eu fui meditando sobre isso, porque queremos que tudo isso se manifeste em nossas vidas. Mas o que estamos fazendo
para que isso aconteça. E lá em 2 Reis, capítulo 5, fala de 2 homens. E eu quero mostrar para você exatamente o que esses homens fizeram. No capítulo 5, no versículo 10 em diante, diz assim: Eliseu enviou uma mensagem para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber-me, e invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farvar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Foi embora dali furioso. Eu imagino Naamã chegando na igreja. Eu vejo Naamã entrando dentro da igreja, com a sua enfermidade, com o seu problema, criando no seu coração uma expectativa que uma menina disse a ele: olha, meu Deus pode curar você. Meu Deus pode realizar um milagre na sua vida. E ele: como eu posso? Vá na minha igreja. Vai lá na minha igreja e eu tenho certeza que Deus vai te curar. E aí Naamã, pensando assim: olha, eu vou na igreja da menina. Eu vou lá na igreja, porque ela tem tanta fé e ela acredita tanto que eu vou alcançar a cura na igreja dela, que eu vou na igreja dela. E aí Naamã vem à igreja. Só que quando Naamã chega na igreja, o pastor não saiu para receber ele. Ele não foi bajulado. Ele não foi dizer: nossa, querido, que bom que você está na nossa igreja. Que bom, levante, vamos aqui dar uma grande salva de palmas pela presença desse amado querido que veio nos visitar nessa noite. Vamos cantar uma música para eles. Banda, louvemos o Senhor pela vida dessa família abençoada que veio na igreja hoje. Vamos fazer uma grande festa. Oh, meu querido, como você é maravilhoso. Você é guerreiro do rei da Síria. Oh, que privilégio ter a tua presença aqui conosco. Eu estou muito feliz, estou honrado com esta presença. Naamã olhou para essa igreja e falou assim: não gostei dessa igreja. Eles nem saíram para me receber. Eles nem saíram para me bajular. Eles nem me paparicaram. Aí ele continua. Eles não invocaram o Senhor de pé. Ele era tão religioso que ele esperava que o profeta do Senhor viesse recebê-lo e quando fosse orar por ele, de pé, levantasse as mãos aos céus de pé e dissesse: grande Deus, poderoso Deus das nações, digno de todo poder, toda honra, toda glória, que o Senhor dos céus, da terra, desça sobre este lugar maravilhoso e abençoe esse cara maravilhoso. Ele estava esperando um cara religioso. Mas ele recebe o quê? Um recado. Vai se lavar lá no rio. Para um cara que quer ser bajulado, para um cara religioso que espera uma formalidade religiosa, e que no final diz: ele nem passou a mão nas minhas feridas. Isso quer dizer o quê? Que ele nem deu atenção especial para mim. Vou embora dessa igreja.
E o que aconteceu? Ele ficou indignado. Fiquei furioso. Vou embora daqui. Mas aí um sensato falou para ele assim: mas se tivesse pedido para você fazer uma coisa simples, você não faria? Uma coisa difícil, você não faria? Faria. Então faz a coisa simples. Faz do jeito que o profeta mandou fazer. E diz a palavra do Senhor o quê? Que ele se banhou 7 vezes e foi curado. Você está entendendo? Você está percebendo quanta expectativa você tem, às vezes, com a tua igreja? Com o seu pastor? E o que fez com que Naamã fosse curado? A obediência naquilo que foi falado. Não foi o ritual que gerou bênção. Não foi a bajulação que gerou a bênção. Não foi o cuidado especial. Vem para a minha igreja que eu coloco você para cantar. Vem na minha igreja com a tua família que eu ponho você para tocar. Te dou todos os cargos possíveis na igreja. Coloco você diante da igreja, põe o microfone na tua boca e mando você pregar. Mesmo que você não tenha nada para falar, mas eu deixo você pregar. Eu deixo você fazer. Eu deixo você realizar. Se nós queremos ser abençoados, não são bajuladores que vão nos abençoar. Não são atos religiosos que vão nos abençoar. E não são tratamentos especiais. Você pode entrar aqui, cultuar ao Senhor, ouvir a palavra do Senhor e fazer o que o Senhor falou para você fazer. Você será abençoado. O pastor não me deu atenção, por isso eu não vou ser tão abençoado. Mentira. Se você ouvir a palavra e praticar, você vai ser abençoado. Se o pastor não me bajular, eu não fico nessa igreja. Não, você quer bajulador, você não quer ser curado. Você não quer ser abençoado. Você está procurando alguém que alise seu ego, massageie o seu ego. Você está querendo tapinha nas costas. Você não está querendo alguém que te trate por aquilo que você veio buscar. Você veio buscar uma cura. Vai lá se lavar 7 vezes. Olha, eu vim procurar um conselho, então vem, senta aqui que eu vou te aconselhar. Naamã foi buscar cura, e para a cura dele, Deus foi curto e grosso. Vai lá e se lava 7 vezes. Às vezes, nós queremos que o Senhor use de rodeios aí. Use, oh Deus, pô, é só isso. Só. Senhor, devo ou não devo fazer? Não. Não quero esse não. Eu quero que o Senhor me mostre por que não. Que o Senhor diga para mim como é que o Senhor chegou à conclusão do não. Não é não. Sim é sim. Vai é vai. Não vai é não vai. E Deus estava tratando este homem como homem. Como um homem que o procurou com uma deficiência, com um problema. E este problema, o Senhor mostrou qual era a solução. Não tinha mais nada do que ser feito. Mais nada do que ser feito. Talvez você espere da tua igreja um bajulador. Teu pastor nunca vai ser um bajulador, meu irmão. Talvez você espere que o seu pastor seja um cara religioso, que tenha uma formalidade bonita. Eu acho tão bonito. Aí vem um pastor assim, todo à vontade. Você fala, poxa, o cara não vai nem de terno e gravata. Eu estou guardando o terno e gravata que eu ganhei. Talvez você estava esperando um cara de barba feita. Lisinha, bonitinha, cabelinho bem cortadinho. Terninho e gravata, tudo direitinho, acertadinho. Aí você vem aqui e encontra um cara assim. Você esperava um ancião que tinha cabelo. Aqui você encontrou um cara que não tem cabelo e não é ancião. Você esperava uma oração bonita, eloquente, que emocionasse você. Talvez você esperasse um cara que dobrasse o joelho e falasse assim, glória de Deus. E que quando falasse, a voz ecoasse como um som de muitas águas. Aí você tem que aqui ouvir a minha voz.
Talvez você espere que eu dê a você uma atenção especial. Ele nem passou a mão na minha ferida. Ele nem colocou o dedinho onde estava doendo. Cheguei para o pastor e disse: pastor, eu estou com uma enfermidade na minha cabeça. Ele me abraçou e disse: vai com Deus. E ele nem pôs a mão na minha cabeça, nem pegou o olhinho para passar o olhinho na minha cabeça. Você percebe como a gente cria ritos? Como a gente cria expectativas? Às vezes a pessoa fala assim: ô pastor, foi difícil. Glória a Deus, Deus é com a gente. Pronto, já te abençoei. Mas você está esperando o quê? Um ritual. E Deus falando aqui: vai lá, mergulha 7 vezes. Você não mergulha, fica bravo porque não tem tudo isso. Às vezes nós estamos procurando lugares que vão nos bajular, lugares que vão ter uma religiosidade, um tratamento especial, mas não fala: vai se banhar 7 vezes. A gente fica emocionado, a gente fica envolvido com todos os atributos que desejávamos, mas nós não temos o principal, a palavra que vem de Deus e que diz para nós o que temos que fazer para que o nosso problema seja resolvido. A outra pessoa que eu quero chamar a tua atenção é Gease. E lá no versículo 24, o texto diz assim: quando Gease chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E este perguntou: onde você esteve, Gease? E Gease respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Aqui a gente encontra mais um tipo de gente que vem na igreja. Aqueles que querem as coisas para ontem. Aqueles que estão ao lado do povo de Deus, ao lado do homem de Deus, mas que não está satisfeito com o que tem. E que a primeira oportunidade que tem, ela faz tudo errado. Ele faz tudo errado. Não era momento de aceitar nenhuma facilidade. E às vezes o que nós queremos é que alguém venha falar para nós: isso é mais fácil. Você vai alcançar mais fácil. E quantas vezes Deus falou para você aqui: espera, paciência. Quando Eliseu fala para ele: não era o momento, Deus está mostrando o quê? Que haveria o momento, mas ali não era o momento. Naamã era um soldado do rei inimigo de Israel. Um homem que talvez era arrogante, prepotente, soberbo, e que só se humilhou a Eliseu porque estava ali enfermo, e de uma enfermidade incurável, e que era uma enfermidade que deixava com que todos ficassem apavorados. E a gente sabe muito bem que muitas pessoas, quando estão num momento desse de fragilidade, ficam humildes, falam fino, amam todo mundo, cuidam de todo mundo. E este homem saiu da sua casa com mais de 360 quilos de prata, fora o ouro, fora a roupa, fora as coisas, os bois, as vaquinhas, as ovelhinhas. Por quê? Porque eu não quero ficar devendo nada.
Eu vou lá, vou receber o que eu tenho que receber e vou pagar o que eu tenho que pagar, porque amanhã, se eu tiver que matar, eu mato, se tiver que tirar, eu tiro, se tiver que fazer qualquer coisa, eu faço, e eu não quero ter que estar devendo nada para esse povo. E Deus não quis que Eliseu recebesse nada deste homem, para mostrar a este homem que Deus não precisa nada dele. Que ele não compra Deus, que Deus não está à venda, que o poder de Deus, a cura de Deus é graça, é favor imerecido, nada que ele venha querer fazer, paga o que Deus vai fazer por ele, e Deus estava dando essa lição a ele, mas Geazi, precipitado, vendo a oportunidade de sair daquela situação, ele toma a frente. Eliseu já tinha falado, não precisa nada, pode ir embora. Como assim não pode ir embora? Não, pode ir embora, não precisa nada. E ele vendo aquilo, ele olha para o Eliseu e diz assim, esse cara deve ser um babaca, esse cara, não é possível. A gente vê isso acontecer com Judas. Quando Jesus é abençoado por aquela mulher que derrama alabastro sobre ele, e ele diz assim, mas que desperdício! Que desperdício gastar toda essa essência. Por que não pegar isso e dar aos pobres? Que dar aos pobres coisa nenhuma, ele não queria que Jesus fosse abençoado. Ele estava com inveja daquilo que Jesus estava recebendo. Ele estava querendo ele pegar aquele dinheiro daquele perfume e gastar com ele, como nós vimos ele vender Jesus por 30 moedas. Geazi estava olhando para ele como para Eliseu, como se Eliseu fosse um trouxa, um babaca que não sabe viver a vida, que não sabe desfrutar das oportunidades. E uma pessoa imediatista na igreja, ela é exatamente da mesma forma, ela acha que a palavra de Deus não é para ela. Eu recebi a oportunidade da minha vida, eu vou pegar com todas as minhas mãos, e às vezes não é a hora, não é o momento. Você está vendendo, você está se vendendo, está vendendo a sua dignidade, você está abrindo mão de valores, mas você não está nem aí. É a hora que vai resolver a minha vida. Diz a palavra do Senhor que Geazi não resolveu o problema da sua vida. Pelo contrário, ele trouxe toda a maldição que estava em Naamã para a vida dele. A enfermidade que estava sobre ele veio para Geazi também. E que mesmo que ele tivesse todo o dinheiro que ele pegou, ele não desfrutou, nem a família dele. Todos ficaram leprosos. Esse é o fim de crentes que muitas vezes não querem ouvir a Deus. Não querem obedecer a Deus. Naamã, ele relutou, ele foi com uma motivação errada, mas quando ele cedeu à palavra do Senhor, ele pôde ser abençoado, ao ponto de dizer assim, agora eu só me prostro diante do Senhor, mas eu queria que Deus me perdoasse, porque eu tenho que ajoelhar quando o meu Senhor vai fazer as coisas. Ele entende quem é Deus, ele entende o poder da palavra de Deus, ele entende o que Deus é capaz de fazer pela vida dele, ele sabe que agora não há outro Deus a não ser o Deus de Israel. Mas Geazi convivia com um homem de Deus. Talvez não tinha expectativa nenhuma sobre nada do que Naamã tinha. Mas a precipitação dele, o imediatismo, o desejo de ter as coisas para ontem, fez com que ele perdesse toda a bênção. O que Deus quer falar para nós hoje? Temos que estar prontos para confiar totalmente no Senhor. Há um texto de Salmo 20, versículo 7. Alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor nosso Deus. Eles tropeçam e cairão, mas nós nos levantaremos e ficaremos firmes. O que Deus quer falar para você hoje? Naamã e Geazi eram homens que queriam que as coisas fossem feitas do seu jeito. Hoje Deus quer falar isso para você. Com Deus não é do teu jeito. Com Deus é do jeito dele.
Esteja pronto para ouvir o Senhor e para obedecer ao Senhor. Quanto mais você reluta para fazer as coisas que Deus te ensina, mais leproso você fica. Mais demorado fica a tua cura. Quanto mais você reluta para fazer com que a palavra de Deus seja aplicada na sua vida, mais vai demorar para você sair do estado que você está. Esperar que a igreja faça algo por você, irmãos, o compromisso da igreja é fazer com que você ouça a voz de Deus. Nós fazemos trabalhos sociais, nós cuidamos das pessoas, nós às vezes podemos oferecer a elas uma cesta básica, podemos ajudar muitas vezes num pagamento de uma conta, podemos fazer com que elas façam um exame, podemos fazer tantas coisas. Mas a função da igreja é ir e pregar a toda criatura. É ir e fazer discípulos de Jesus. É ir e anunciar a todos os cantos da terra a palavra de Deus. Mostrar que ela é viva e eficaz. A função da igreja não é bajular pessoas. A função da igreja não é religiosa. A função da igreja não é dar atenção especial. A função da igreja não é provocar imediatismos. Vamos fazer isso para você alcançar isso. Vamos fazer aquilo para você alcançar aquilo outro. Não. A palavra do Senhor tem que ser a base da igreja. E a palavra do Senhor pode confrontar você diante de todas essas expectativas que você tem. Obedecer esta palavra vai mudar a sua vida, ou vai fazer com que você comprometa a sua vida de forma negativa para o resto dela. Quando Deus fala para você fazer algo que você não quer fazer, você está comprometendo toda a sua história. Se você não quer obedecer a Deus, você está comprometendo o teu futuro. Você está comprometendo a tua família. Você está comprometendo o teu relacionamento conjugal. Você está comprometendo a educação dos teus filhos. Você está comprometendo a tua vida financeira. Você está comprometendo a tua felicidade. Hoje o Espírito de Deus manda eu falar isso para vocês. Para que você possa ouvir e dizer, poxa, o pastor não contou a mensagem que eu queria. Hoje o pastor não falou do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, do Santos. Hoje o pastor não pulou, o pastor não riu, o pastor não contou piada, o pastor não fez isso. Hoje o pastor nem sequer olhou para mim e deu um sorriso. Hoje o pastor nem sequer me deu um abraço. Eu estou falando para você que Deus hoje quer que você entenda que não é do teu jeito. É do jeito dele. E se você quer ser feliz, então está na hora de começar a fazer do jeito dele. Se você quer ser feliz, está na hora de ouvir o que ele está mandando você fazer. Vai lá, faça. Mesmo que seja algo insignificante, como Naamã fez, se banhar 7 vezes no Jordão. Que você possa ter uma fé capaz de olhar para o Senhor, falar com você, seja diretamente ou por recado. Porque Naamã recebeu um recado. E eu posso ser aqui alguém que está trazendo um recado para você. Faça do jeito de Deus. E você será feliz. Amém? Essa é a palavra do Senhor para você.